Glória a Deus. Amém, queridão? Amém? Vamos então ao momento da palavra. Eu queria já, de saída, dizer aos irmãos, essa é uma palavra, queridos, que traz um ajuste de foco aos crentes, a mim e a você. É algo que Deus tem colocado no meu coração já há algum tempo, algumas percepções que Deus tem me dado. Então isso aqui ainda é um rascunho, e bem um rascunho, daquilo que Deus tem muito a acrescentar. Mas é uma revelação do Senhor, que é dos nossos dias. É uma revelação que o Senhor tem nos dado acerca dos nossos dias. E o plano do Senhor é que a gente esteja atento e não sejamos enganados por esses dias. Não podemos ser filhos de Deus, chamar Deus de Pai, amém? Amém? E ainda assim estarmos enganados. Não podemos nos reunir domingo após domingo, estarmos louvando, cantando música, adorando o Senhor, e mesmo assim enganados e distantes do plano de Deus, distantes do coração de Deus. Então, essa palavra tem esse propósito de nos ajustar com o coração de Deus, com o plano de Deus, com aquilo que Ele tem para a igreja dele. Então, eu espero que isso venha abençoar a você e a todos nós. O primeiro texto que eu quero ler é Filipenses 2, do versículo 15 até o versículo 16. Acho que a gente tem na tela lá. Deixa eu achar o meu lugar aqui. Aqui. Para que se tornem o quê? Irrepreensíveis e o que mais? Puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo, apegando-se firmemente à palavra da vida. Amém? Amém? Tornem-se puros, irrepreensíveis, filhos inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Você já percebeu que a geração em que vivemos, no tempo que vivemos, cada dia é pior, mas o Senhor espera que eu e você sejamos filhos inculpáveis, imaculados, puros. Fala comigo, santos. Santos. É isso que o Senhor espera de nós, que nós, como filhos de Deus, venhamos brilhar a luz de Cristo no meio dessa escuridão, no meio dessa sociedade. Então, o crente que o Senhor espera de nós é que sejamos esta luz do Senhor, não um crente apagado. Um crente que se acomoda às circunstâncias, um crente que se adapta ao ambiente. Não, nós somos luz. Fala comigo, luz, luz, luz. Nós somos luz e nós precisamos levar essa luz aonde estamos. Então, nós vivemos alguns privilégios. Alguns privilégios. A gente vai ficando mais velho, não é? Esse ano eu completo 53 anos. Fala, Luiz, não parece, pastor? Fala. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Tá certo que ninguém mais concordou com você, mas está tudo bem. Eu entendo que você é verdadeiro, o resto estão tudo falso. Não é? Então, nossa geração, a gente vive um tempo muito bacana, irmãos. Muito bacana, porque no Brasil, hoje a gente. Você consegue perceber o evangelho sendo pregado por todo e qualquer lugar. Nos lugares mais remotos, o evangelho está sendo pregado. Seja de uma forma profunda, ou de uma forma simples, seja de uma forma culta, bem eloquente e tal, mas também de uma forma humilde, mas o evangelho está sendo pregado por tudo quanto é lugar e em tudo quanto é plataforma. Se você quiser ouvir o evangelho, uma mensagem do evangelho, é celestial isso aí, né? É angelical, não é a minha voz essa, cara. Se você quiser ouvir a mensagem do evangelho, deu um delay aí, né? O que é isso? Né? Eu acho que a pedaleira lá, se você quiser desligar ela, não? Ah, você que tá de malandragem aí. Se você quiser ouvir uma mensagem do evangelho, a qualquer hora do dia, da madrugada, você consegue, seja através das plataformas digitais, seja através da televisão, seja através do rádio. Meu irmão, o evangelho está sendo pregado e isso é um fato. Está disponível a nós. Se você quiser ler a mensagem de Cristo, as Escrituras, nós temos Bíblias em todas e várias versões, onde se adapta a tua facilidade de entendimento. É fácil entender, fica mais compreensível, né? Então, isso é muito bacana. E o reflexo disso, queridos, é que a multidão de pessoas tem se convertido ao Senhor.
forçando as portas da igreja. Está forçando, está invadindo a igreja. Você olha no noticiário, você vê, vira e mexe, você vê que a corrupção, todo o lixo moral desse país está forçando para entrar para dentro da igreja, forçando para entrar para dentro dos nossos corações. Então, isso muito reforça, queridos, aquilo que o Senhor tem nos dado como percepção, e às vezes eu repetitivo e falo com os irmãos, a minha impressão, e talvez eu esteja enganado, mas a minha impressão é que a nossa geração não tem entendido a proposta do Evangelho. A nossa geração não tem entendido que Evangelho é mudança de vida, é transformação de vida. É quem ia para um lado, dá a volta e começa a andar para o outro. Talvez a nossa geração não tenha entendido que a proposta do Evangelho é andar na contramão do mundo. Então, o plano divino para os seus filhos, o plano do Senhor para mim e para você, é que nós sejamos uma geração irrepreensível. Fala comigo, irrepreensível. Irrepreensível. Que nós sejamos irrepreensíveis, que nós brilhemos no meio desse mundo como uma chama poderosa em meio às trevas. Em meio às trevas. A gente, olha, não tem nem como a gente ficar no escuro, né? Porque a gente vive em cidades muito iluminadas, mesmo quando a gente sai assim para uma chácara, ainda tem muita luz que nos cercam. Mas os meus irmãos aqui em Apiaí, lá temos algumas cavernas, né? E vocês estão convidados a fazer um passeio lá na casa do Bruno, né? E leva os irmãos para conhecer o que é trevas, né? Irmãos, você chega no meio das cavernas e uma parte aterrorizante do passeio é que eles mandam apagar as lanternas. E por incrível que pareça, você não consegue enxergar a tua mão. Você faz assim, ó, um palmo do nariz, põe aqui e você fala, eu sei que ela está ali, mas eu não enxergo. Porque trevas. Aquele lugar nunca viu um flash de luz. Aquele lugar nunca viu um flash de luz. E o Senhor espera que eu e você sejamos este flash de luz, né? E de repente o guia lá acende uma luz, você fala, uau, graças a Deus pela luz. Porque se não tiver lanterna, você não consegue mover o passo. Porque tem precipício para todo lado. Então, o Senhor nos ungiu, queridos, com essa luz de Cristo. O Senhor nos abençoou com essa luz de Cristo. Nós precisamos brilhar poderosamente essa luz de Cristo. Daniel, capítulo 12, o versículo 3, fala acerca disso. Aqueles que são sábios devem fazer o quê? Reluzirão como o fulgor do firmamento. É assim, ó. Aqueles que são sábios, a sabedoria de Cristo em você precisa brilhar como um fogo no meio dessa sociedade. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre, que nós possamos brilhar. É isso que o Senhor espera dos seus filhos, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que nós venhamos brilhar, que nós venhamos liderar os perdidos rumo a Cristo, liderar os famintos rumo ao pão da vida, liderar os sedentos rumo à fonte de água viva. Então, o Senhor que nos reservou a nós este papel. E as pessoas precisam ver Cristo em nós. Vira para o irmão que está do lado, sacode ele e fala assim, as pessoas têm visto Cristo em você? Precisam ver Cristo em nós. Elas precisam ver algo especial em nós. Elas precisam olhar para nós e buscar entender qual é a razão da tua fé, qual é a razão da tua esperança, qual é a razão desse sorriso. Por que você é assim como você é? Me dê a explicação. E tem um texto, queridos, que é fantástico, que é o texto de Zacarias. Olha que texto lindo, Zacarias 8, 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É o Deusão poderoso, amém? É o Deusão brabo. Assim diz quem? O Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer o quê? Que Deus está com você.
Irmãos, deixa eu dizer algo para você. 10 pessoas, no mínimo 10, precisa agarrar você pelo colarinho e falar assim: me explica a tua fé, me fala de Deus, me conduz a esse Deus, me conduz, me leva a esse Deus, me leva ao teu Salvador, me leva para aquele que te dá esperança, me dê Cristo, me leve a Cristo. Esse tempo já chegou. Aqui fala, agarrarão firmemente a barra de um judeu. Viu? O judeu é povo de Deus. Eu e você fomos adotados através de Cristo Jesus. Nós somos essa pessoa. Cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, tem um monte de gente louca para te agarrar pelos colarinhos. Não faz isso por educação. Que ele possa agarrar você, que você possa... Não, vem aqui, eu vou te explicar. Eu vou explicar a razão da minha fé. Eu vou explicar para você o Evangelho. Eu vou te apresentar Cristo Jesus. Está desesperança, está sem esperança, está perdidão, está batendo cabeça, acabou a tua procura. Você encontrou Cristo Jesus. Eu vou te liderar até Ele. Eu vou te conduzir até Ele. Cadê os crentes? Amém? Esse é o crente que o Senhor espera de nós, fervendo, apaixonado por Ele. Então, queridos, a minha impressão, talvez seja apenas a minha impressão, é que a nossa geração não tem entendido a proposta do Evangelho. E isso me leva a fazer algumas perguntas. São dessas perguntas dessa conversa com Deus que saiu essa pregação. Eu pergunto para a nossa geração, para nós, salvos para quê? Para que fomos salvos? Libertos para quê? Curados para quê? Fala para mim. Libertos para quê? Curados para quê? Porque o texto que nós vamos ler de Marcos vai falar de um gadareno, um endemoniadão terrível. O cara morava no cemitério, vasculhando, dormia dentro de sepulcro. Correntes, não era capaz de prendê-lo. Mas ele teve um encontro com Jesus. Pense no cara mais perdido que você possa imaginar. Esse negócio aqui é macabro, assustador. Esse negócio é assustador. Mas esse cara teve um encontro com Cristo. O texto de Marcos, o capítulo 5, versículo 18 até o 20, diz assim: assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado, Jesus já libertou ele, já expulsou os demônios já foram para os porcos, você conhece essa passagem. Então diz assim: assim que Jesus entrou no barco, o homem que havia estado endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, antes ordenou-lhe: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe tudo quanto o Senhor fez a você, como teve misericórdia de você. Viu? O perdidão, o endemoniadão, cheio de capeta, foi liberto, e no mesmo dia, ele entendeu para que foi liberto. Eu quero ir com você. Eu quero viver os teus planos. Jesus, eu quero viver os teus planos. Jesus, eu não tinha vida. Eu vivia em sepulcro, eu vivia amarrado, eu vivia escravizado por Satanás, mas agora eu tenho uma vida, eu recebi uma vida do Senhor, e essa vida que vivo, não vou viver para mim, eu vou viver para você, eu vou com você, eu renuncio à vida que eu não tinha, era uma perdição, eu vou viver com você e para você. Libertos para quê? Para viver com Cristo, para Cristo. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho. Libertos para quê? Salvos para quê? Curados para quê? Para viver para Cristo. Para viver a sua mensagem. Para propagar a sua mensagem. E Jesus falou assim: não, tudo bem, cara. Vamos ajustar. Vamos ajustar as coisas. Prega para a tua casa. Começa pela tua casa. Começa pela tua casa. Então, queridos, essa é a proposta do Evangelho. Mal aceitou Jesus, mal foi liberto. Está liberto ali, e no mesmo instante, eu quero viver para ti. Mas a impressão que tenho, queridos, é que a nossa geração não tem entendido a proposta do Evangelho. E muitos buscam a Cristo para apenas se salvarem do inferno. Eles se amam bastante, eles se acham tão especial, e eles falam assim: uau, que desperdício. Eu não posso ir para o inferno, cara, porque eu sou um cara muito bonito, sou um cara muito legal. Então, eles não querem Deus pelo que Deus é. Eles querem Deus pelo que Deus pode os livrar. Então, como Deus pode livrar do inferno, eles escolhem Deus. É simples, é só por isso que escolhem. É só por isso que escolhem. Buscam Cristo simplesmente para serem libertos das suas amarras, porque não faz o mínimo sentido. Eu não mereço viver uma vida oprimida debaixo das garras de Satanás. Eu quero liberdade. E o Senhor, e há libertação em Cristo, sim ou não?
Amém? Mas, queridos, a nossa geração tem sido libertas para quê? Para viver para si mesmos. Libertas das garras de Satanás para viver para eles mesmos, para desfrutar agora sem opressão, sem perturbação, sem pesadelos horrorosos, sem serem assombrados pelos seus fantasmas. Aí eles vão viver para eles mesmos. Vão num feriado como esse, vou me encher de entretenimento, de diversão, de viagens, de festas, de pose, de ostentação. Libertos para quê? Essa é a pergunta para a nossa geração. Salvos para quê? Porque o gadareno foi liberto no mesmo dia, falou assim, cara, eu preciso viver os teus planos. Eu quero viver a tua vida. Eu quero seguir os teus passos. Curados, não é? Nós vivemos um tempo de gente emocionalmente atormentada, emocionalmente, eu vou usar um termo ruim, mas é isso, desparafusada. A nossa geração está assim, e o Senhor tem nos usado como instrumento para curar muita gente, não é? Para trazer paz, para trazer esperança, para trazer uma visão correta e bem ajustada de quem a pessoa é, entendendo o seu real valor. Então, as pessoas começam a se enxergar na ótica de Cristo e a sua consciência é curada. E agora ela não tem mais aquela visão distorcida de si mesma, ela vive em paz. Mas curados para quê? Muitos para viver em paz agora com a sua consciência e não são mais apavoradas com as suas frustrações, não são mais desapontadas, não estão mais desapontadas com os seus traumas do passado, e assim vivem e vivem para si mesmos. Obrigado, porque agora eu estou em paz com as minhas perturbações e com as minhas frustrações. O Senhor curou meu coração. Para quê? Para quê? Na nossa geração, queridos, infelizmente, é o que eu percebo, muitos buscam a Deus apenas para alcançar uma bênção e continuar vivendo como sempre pensar em viver. Buscam a Deus pelo benefício próprio. É uma situação terrível. As pessoas vêm para a igreja pensando apenas nelas mesmas. Fala aí, misericórdia. Multidão de pessoas buscam a Deus apenas para receber o seu milagre. Buscam a Deus apenas pelo milagre, pela cura, pelo carro novo, pelo casamento, pelo sucesso pessoal, pela vida profissional. Buscam a Deus para isso e mais nada. O tempo todo na igreja estão fluindo e se movimentando, buscando apenas para si mesmas. Conforto pessoal. Se movem apenas por interesse e por nada mais. Buscando bem-estar para si mesmas. Eu vou para aquela igreja, porque aquela igreja tem um som top. Eu gosto. Pregação do Vils, pastora Renata deu um reforço nisso. Eu gosto. Eu não posso me mover pelo meu gosto. Eu preciso me mover por amor ao Senhor. Porque hoje eu gosto, amanhã eu não gosto. Eu não sei o que eu quero. Nós somos tão volúveis que hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente não quer mais. Mas nós precisamos nos mover por amor ao Senhor. Não interessa se eu gosto ou se eu não gosto. Não interessa se é bom ou se é ruim, se dói ou se não dói. Eu me movo por obediência e paixão ao Senhor. Amém? Custe o que custar. Mas a nossa geração, essa palavra é dura demais. Para a nossa geração, esta palavra é dura demais. Não, eu quero ir lá na igreja do profeta. Levanta a mão aí, bonitão. Isso, pode ficar em pé também, vai ficar melhor. Glória, fica de lado, dá uma sapatinha. Você fala assim, Glória, fala aí. Glória, levanta a mão. Aí o cara levanta a mão, irmã. Aí a pessoa já vem com a cabeça embaixo, assim, profetiza na minha vida. Entende? Só bastou levantar a mão, o cara está só espreguiçando, o cara já... Pode sentar lá. Não entendem a proposta do Evangelho? Porque Cristo morreu na cruz para termos livre acesso ao Pai, amém? Cantamos isso. Mas as pessoas querem um intermediário. Profetiza, fala de Deus para mim. Fala com Deus para mim. Eu vou naquela igreja, porque aquela igreja profetiza.
buscando sempre para si. Sempre para si. Queridos, nos nossos dias, de fato, diga comigo, de fato, nunca antes na história, de fato, o homem se tornou o centro de tudo. Nos nossos dias, o homem se entronizou. Nós assumimos o centro de tudo. E a gente espera que tudo se mova em benefício para nós. Se não tem benefício para mim, não me interessa. E a mensagem do evangelho é se doe, se entregue. Está bem na contramão dessa parada. A mensagem do evangelho é morra para si mesmo. Não dá, velho. Para essa geração, não dá. Aí você pode dizer assim, pastor, mas tem bênção para nós? Claro que tem. Tem todas elas. Tem todas as bênçãos para nós. O Senhor tem todas as bênçãos para nós. Mas antes, querido, a maior bênção é ter a presença dEle. A maior bênção que você pode ter é desfrutar da companhia do Senhor. Então, a nossa geração, a minha impressão, é que não estamos entendendo a proposta do Evangelho. E aí, nós não queremos ser confrontados pelo amor e pela graça. Não é pelo dedo apontando do Senhor. Nós não queremos ser confrontados nem pelo amor e nem pela graça do Senhor. Nós queremos estar num lugar onde nós somos aceitos, plenamente aceitos. Nós queremos estar num lugar, queridos, onde todo mundo está buscando a mesma coisa que a gente está buscando. Porque isso nos dá um quentinho no coração. A gente quer estar num lugar onde todo mundo está buscando a mesma coisa, porque isso nos dá a intenção, nos dá a sensação de que a gente está no lugar certo. É isso. Então, se todo mundo está buscando um carro novo, parece que eu não estou, eu tô no lugar certo, cara, nós vamos conseguir. Entende? E com isso, nós vamos sentindo acolhidos. Mas, viu, a mensagem do Evangelho não é para o nosso conforto, não é para o nosso bem-estar. A mensagem do Evangelho visa o conforto do Senhor, o bem-estar do Senhor, o bem-estar do próximo. Essa é a mensagem do Evangelho. Então, muitos estão na igreja, mas não estão ouvindo a voz do Senhor. Estão ouvindo ecos. Sabe quando você vai num lugar bem aberto, e você fala assim, oh! Aí você fala assim, oh! Oh! Eu faço aqui, você repete aí, oh! Oh! É eco. Não é a voz de Deus. É eco da nossa própria alma. A gente está ouvindo o nosso próprio coração. E a gente se emociona com isso. Então, amém. A pergunta, queridos, que nós precisamos responder é, salvos para quê? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, você foi liberto para quê? O que você tem feito com a graça que o Senhor que te alcançou? O que você tem feito da graça que o alcançou? Porque alguns vivem para si mesmos. E 2 Coríntios 6, o versículo 1 diz o seguinte. 2 Coríntios 6. Como cooperadores de Deus, insistimos, há uma insistência com vocês, para não receberem inutilmente o quê? A graça de Deus. A nossa geração talvez esteja desperdiçando a graça de Deus. Salvos para quê? Libertos para quê? Para fazermos diferença. Para sermos nessa geração corrompida, sermos filhos inculpáveis e venhamos brilhar a luz de Cristo e conduzi-los a Cristo. É isso que o Senhor nos chamou. Então, este é o propósito de sermos salvos. O texto de Êxodo 19, a gente continua nessa mesma ideia. O texto de Êxodo 19, do versículo 4 ao versículo 6, vai mostrar o plano de Deus de salvação, de libertação do povo hebreu, que estava cativo no Egito. Lembra disso? Debaixo das unhas de Faraó. Então, na hora que você entende Egito, você faz uma analogia ao mundo. Na hora que você escuta Faraó, você faz uma analogia a Satanás. E isso tem uma aplicação muito poderosa para nós como igreja. Isso é útil. A gente olha para o Egito, a gente olha para o povo hebreu e a gente consegue extrair muitos ensinos para a minha vida e sua vida hoje. Então, acompanhe comigo isso aqui. Vocês viram o que fiz, é Deus falando, vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim.
Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Se vocês serão para mim um reino de sacerdote, fala assim, um reino de sacerdote, e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Amém? Então, o texto bíblico, queridos. Você passou o 4, Carol? Trouxe para junto. Isso, beleza. Vou ler de novo. Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águia e fez o quê? Vamos ler junto? E os trouxe para junto de mim. Queridos, entenda o seguinte, ao tirar o povo hebreu do Egito, Deus não os levou, não os transportou direto para Canaã. A promessa era Canaã. Mas o Senhor os levou para onde? Para junto dele. Amém? Amém. Pense assim comigo. Se Deus tivesse tirado o povo hebreu do Egito e os levado diretamente para Canaã, eles teriam transformado Canaã numa filial do Egito. Porque muitos nasceram escravos. A única realidade que tinham vivido era de escravos. Se o Senhor tivesse os levado direto, a única realidade que esse povo conhecia era do Egito. Se o Senhor tivesse os tirado do Egito e os levado diretamente para Canaã, Canaã ia ser uma filial, uma sucursal. Eles iam reproduzir o estilo de vida, o padrão de sociedade do Egito agora em Canaã. Mas antes de levá-lo para Canaã, Deus os trouxe para si mesmo. Antes de chegarem da promessa, Deus os levou para junto dele. Para junto dele. Queridos, antes de você alcançar as suas promessas, a Canaã prometida para a tua vida, Deus tem promessas para nós, sim ou não? Diga assim, todas elas. O Senhor tem todas as bênçãos necessárias para você viver a plenitude do plano dele. Mas antes de você viver as promessas, o Senhor vai trazer você para junto dele. Para que você tenha uma experiência com ele. Para que você conheça o Deus que você serve. Porque se você for viver a bênção sem conhecer esse Deus, você vai transformar a bênção no Egito. Você vai se perder nisso. Você vai perder a bênção e vai perder Deus. E a gente vai entender um pouco mais isso. Qual que é o propósito da libertação? O primeiro propósito é estar com o Senhor. Antes de desfrutar da bênção, tem bênçãos, claro que tem. Tem prosperidade, tem cura, tem libertação, tem tudo isso. Mas isso é consequência. Antes de tudo, o primeiro passo é estar com Ele. É por isso que o Senhor os transportou como asas, sobre asas de águia e os trouxe para junto dele. É isso. Esse é o primeiro plano. Esse é o primeiro plano. O versículo 6 fala que o Senhor quer de nós, quer o plano do Senhor. Põe o 6 para nós, Carol. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Diga comigo, reino de sacerdotes. O que o sacerdote faz? O sacerdote ministrava ao Senhor. Lembra disso? Arão e os filhos de Arão ministravam ao Senhor. Aqui é antes de Arão. Eles ministravam ao Senhor. O plano do Senhor era que cada pessoa fosse um sacerdote. É que cada um tivesse livre acesso ao Pai e ministrasse o Senhor. Livre acesso. O sacerdote ministra ao Senhor. É quem se relaciona diretamente com o Senhor. Esse é o plano divino. Mas eu e você conhecemos a história. O povo teve medo. Quando Deus falou assim, Moisés, consagra o povo que amanhã eu vou me mostrar a todos eles. Mas o povo teve medo. E a gente vai ler esse texto. E o medo rouba a presença do Senhor. O medo nos rouba a presença do Senhor. Êxodo 20, do versículo 18 ao versículo 21, vai dizer exatamente isso. Vendo o povo, antes, Moisés consagra o povo.
consagra, santifica o povo, porque eu vou me mostrar em glória, em majestade a todos eles. Esse não era o plano do Senhor. O plano do Senhor era se revelar plenamente ao seu povo. Mas olha o que aconteceu. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegante. Todos do quê? Tremeram do quê? De medo. Ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas que Deus não fale diretamente conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenha medo. Deus veio prová-los para que o temor é diferente de medo, a gente já tem esse conceito, para que o temor de Deus estejam em vocês e os livre de pecar. O povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou da densa escuridão em que Deus se encontrava. Queridos, o plano de Deus era que cada um tivesse essa experiência pessoal com Ele. Esse era o plano de Deus. Todos fossem sacerdotes. Todos pudessem desfrutar da intimidade com Ele. Mas sabe o que é? O povo temendo, cheio de medo. Medo. O medo nos afasta de Deus. Medo é o que Adão e Eva sentiu quando pecaram no Éden. O Senhor chega e pergunta: Adão, onde estás? Qual que foi a resposta de Adão? Eu me escondi. Por quê? Porque eu vi que estava nu e tive medo. O medo nos afasta de Deus, mas o temor do Senhor nos aproxima dele. O povo ficou com medo e ficou no pé do monte, mas Moisés, cheio de temor, entrou na presença do Senhor e voltou com muita história para contar. Escreveu 5 livros, mais um monte de salmos, revelação, medidas do tabernáculo, de cada utensílio, no detalhe. Mas o plano de Deus não era essa exclusividade para Moisés. O Senhor queria se revelar a todos. Moisés teve um encontro com a presença gloriosa do Senhor. Moisés teve um encontro com a presença gloriosa do Senhor, mas o povo ficou à distância. E isso fez toda a diferença na vida de Moisés e na vida do povo. Esse encontro com a presença gloriosa com Deus, que teve Moisés, e a falta desse encontro que o povo teve, isso fez total diferença na vida de Moisés e na vida do povo. Na forma com que o povo se relacionava com as circunstâncias, da forma com que o povo se relacionava com o próprio Deus. Você conhece um pouquinho da história, você vai se recordar. Quando a situação apertava, ficava difícil para o povo hebreu, o que eles diziam? Primeira coisa, o que eles faziam? Boa, pode falar alto. Boa, garoto. A primeira coisa que acontecia, murmuravam. E falavam: não, lá no Egito a gente tinha água. Lá no Egito a gente tinha carne. Ah, lá no Egito a gente tinha alho poró. Vamos voltar para o Egito. Mas o Egito é terra de escravidão. Egito é terra de chicote. Egito é lugar de servidão, é debaixo de servidão. Bastava apertar um pouquinho. E eles preferiam voltar para a vida de escravos. Falei, misericórdia, mano. E Moisés? Moisés não. Falei, Moisés não. Esse sim desfrutou do melhor do Egito. Esse foi príncipe, viveu no palácio, comeu das mesas do faraó, desfrutou das belezas, da fartura, do glamour do Egito. Mas agora estava vivendo em tendas no deserto, e quando as situações apertavam, você nunca vai achar, não acha um texto na palavra de Deus, dizendo que Moisés chegou para Deus e falou assim: cansei, quero voltar para o Egito, lá eu era príncipe, lá eu comia caviar. Você não vai ouvir. Por quê? Por quê? Porque ele teve um encontro com a presença gloriosa de Deus. Ele encontrou um tesouro maior. Ele encontrou um reino mais rico. Ele encontrou um rei mais poderoso. Ele encontrou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Fez toda a diferença, irmãos. Bastava um apertozinho.
já era o que bastava. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar. Vamos voltar a ser escravo. E Moisés, sendo quem era, sendo tratado com glamour, como filho do faraó, abriu mão disso tudo, porque encontrou um tesouro maior. O texto de Hebreus elucida isso de uma forma poderosa. Hebreus 11. Olha que coisa linda. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Por que ele fez isso? Porque ele teve um encontro com o Senhor. Fala para o irmão que está do teu lado. Ele teve um encontro com a presença gloriosa. Pode passar. Por causa de Cristo, considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé, saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Olha para mim aqui, irmãos. Sabe o que a nossa geração está precisando? Sabe o que a nossa geração está precisando? Um encontro fatal com a presença gloriosa do Senhor. É isso que salva a nossa geração. Nós precisamos deste encontro fatal com a presença do Senhor, porque isso muda a nossa forma de ver a vida, isso muda a nossa perspectiva de valor. Nós passamos a dar valor ao que realmente tem valor. Nós passamos a valorizar o que é eterno e a desprezar o que é passageiro. Foi o que Moisés fez. Bastou um encontro glorioso com o Senhor. E afinal de contas, meu irmão, somos salvos e libertos para quê? Para quê? Para nos relacionar com Deus, para conhecer a Deus, para viver com Ele, para andar com Ele, para sonhar os sonhos dEle, para dormir e acordar com Ele. Amém? Amém? É para isso que a gente foi salvo. A vida eterna, João 17:3. A vida eterna é isso. Esta é a vida eterna. Que te conheçamos, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quantos querem a vida eterna? Amém? A vida eterna é isso. Se relaciona com Ele, conhece Ele, vive para Ele, vive com Ele. O alvo é conhecer a Cristo. O alvo é conhecer a Cristo. Amém? Eu estou encerrando. Fala assim, continua, pastor. Seja fã de Jesus Cristo. O nosso alvo é Cristo. O alvo é conhecer a Cristo, queridos. Mas aqui e aqui nós como cristãos genuínos corremos o risco de nos perder. Fala comigo, o alvo é Cristo. Mas a gente corre como cristão genuíno, a gente corre o risco de se perder aqui. Porque nós achamos que fomos salvos não para nos relacionar com Cristo, para desenvolver intimidade e desfrutar da companhia dele. E nós entramos numa parada errada e nós começamos a achar que nós somos salvos para produzir. Nós começamos a achar que Deus é como aqueles pais antigos, como o avô da minha mãe, que teve 17 filhos. E ele tinha 17 filhos e boa parte deles eram homens. E esses meninos, tudo escadinho um atrás do outro, foram se tornando jovens, e não precisava ser muito jovem, passou de 10 anos e já botava para trabalhar. Porque ele olhava para os filhos e via nos filhos força para o trabalho. E essa família se tornou muito forte, muito poderosa, porque ele, se não me engano, tinha 10 homens na família, e os caras trabalhavam, até para jogar futebol era uma família só, um time inteiro. Entende? Então, a gente começa a achar, queridos, que Deus está interessado na nossa força do trabalho. Mas vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, Deus não tem filho para trabalho. Deus não está de olho na força do teu braço.
Deus não está de olho na força, na tua competência. Deus não está de olho na tua boa vontade para o trabalho. Deus tem filho para se relacionar com Ele. Amém? Amém? Deus tem filho para conviver com Ele. Deus tem filho para se divertir com Ele. Para estar. Fala comigo, estar. Estar com Ele. Estar com Ele. E aqui muitas vezes a gente se perde, irmãos. Crentes genuínos se perdem aqui. E às vezes a gente começa a achar que Deus nos salvou para nos usar. A gente usa numa boa. A intenção é boa, mas a frase é muito ruim. Deus não te salvou para te usar. Deus não te salvou para te usar. E às vezes a gente cresceu ouvindo isso. Não, usar é uma. Não é isso. Isso está completamente fora do caráter de Deus, completamente fora da essência de Deus. Nós servimos ao Senhor, Deus nos dá a alegria de participar do projeto dele. Mas Deus não quer te usar. Deus não tem filho para o trabalho, Deus não tem filho para explorar. Deus nos dá a alegria de participarmos do projeto dele e fazemos isso voluntariamente, espontaneamente e com muita alegria, sem peso algum, nunca coagido, nunca pressionado. Fala para o irmão, Deus não quer te usar. Ele espera que você venha participar com alegria do plano dele. Ele espera que você venha construir junto com ele. É diferente, irmão. É diferente. Fala aí, fala pro irmão, vamos construir junto com o Pai. Vamos construir junto com o Pai. Deus quer que nós venhamos a nos relacionar com Ele, nos envolver na causa dEle e participar dessa alegria juntos. Há um tempo atrás, eu acho que eu fiz essa conversa com os irmãos. Quantos anos tem o Davi, Bruno? 9. Eu acho que até foi lá em Apiaí que eu falei isso. Né? Esse que vos fala muito. Então eu esqueci onde eu falei. Eu acho que talvez tenha dito aqui para a nossa igreja. Se o Bruno chama o Davi, de 9 anos, para lavar o carro. Foi lá que em Apiaí que eu falei isso? Acho que foi, né? Na tua consagração, não foi? E aí o Bruno chama lá o Davi para lavar o carro. Irmãos, se a ideia é lavar rápido o carro, o Bruno lava sozinho, sim ou não? Se a ideia é economizar água, o Bruno lava sozinho, sim ou não? Se a ideia é ter um carro bem lavado, o Bruno lava sozinho. Mas por que a gente convida para lavar o carro? Para passar tempo junto. Porque vai gastar mais água, não vai ficar bem lavado, ele vai molhar a gente uma hora dessa, não vai, Brunão? Fala a verdade. Não, lava a roda lá do carro, ele pega a mangueira, onde que é a roda? Não, eu não é? Mas é divertido. A gente chama para fazer esse serviço conosco porque tem um prazer de estar junto. Esse é o plano de Deus, irmãos. Deus podia fazer a obra dele por ele, mas ele nos deu a alegria de participar. De vez em quando a gente faz umas lambanças danadas, mas o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, vai nos direcionando e a gente vai aprendendo. Mas é graça, é alegria, é prazer. É prazer servir ao Senhor. Ajusta o teu foco. O Senhor não quer te usar, o Senhor não tem filhos para o trabalho. Crentes genuínos se perdem aqui. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, tenhamos essa comunhão com o Senhor. Então, queridos, voltemos para o Senhor. Busquemos ao Senhor. E que venhamos ter o encontro genuíno com a presença dEle. Porque uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, o que mais? Nada mais me satisfaz. Uma vez que você for contemplar essa glória do Senhor, você vai ser estragado para esse mundo. O mundo não brilha mais. O mundo não brilha mais. Uma vez que você tiver esse encontro fatal com essa presença gloriosa, meu irmão, você não vai querer voltar para o Egito, nem que seja para os palácios do Egito. Moisés nunca quis voltar. Você não vai querer voltar para o mundo. Você não vai se sentir assediado pelo pecado. Você não vai se sentir assediado pelas mesas, pelos manjares, pelos banquetes, pelos convites deste mundo. Porque você entendeu, você recebeu um entendimento maior de quem Deus é.
jamais vai aceitar os convites do mundo. Então, amados, o Senhor está nos sacudindo. O Senhor está nos sacudindo. Bruno, os irmãos de Apiaí, Deus tem sacudido esta igreja. E sacudido com gosto. E nós estamos felizes. Amém. Porque Ele tem tirado de nós tudo que é supérfluo. Ele tem tirado de nós tudo que não tem sustentação nele. Ele tem tirado de nós tudo quanto é penduricalho, tudo que é acessório, que não nos abençoa, só nos atrapalha. Ele está tirando toda a folha, tudo aquilo que em nós não tem vida, para ficar em nós só aquilo que tem vida nele e glorifica o nome dele. Então, irmãos, voltemos para o Senhor. O texto de Oséias diz isso. Vejam, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas enfaixará as nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia, Ele nos restaurará. Para que vivamos aonde? Na sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Há uma parte nossa, irmãos. O texto fala de esforçar em conhecer. Não dá para ser crente passivo. Nós precisamos buscar ao Senhor e nos esforçar nisso. Dizer para nós mesmos, dizer para a nossa indisciplina, dizer para a nossa preguiça, dizer para nossos maus hábitos, você vai buscar o Senhor. Dizer para aquela coisa que quer nos prender na frente dos entretenimentos do nosso dia, um grande ídolo dos nossos dias, que tem nos roubado de tudo, roubado até de nós mesmos, rouba da família, rouba dos filhos, rouba do trabalho, rouba de Cristo e rouba de nós mesmos. Aí termina e fala assim, o que eu fiz com o meu dia? O que eu fiz do meu final de semana? Muitos vão chegar no domingo, 9 horas da noite, e falar assim, faz aí, o que eu fiz do feriado? Onde que foi o meu feriado? Foi roubado. Se esforce. Se conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como a chuva do inverno, como a chuva de primavera que regam a terra. Acabou, Carol? É isso. Amém, queridos? Amém. O Senhor tem nos apertado, mas a intenção dele não é nos ferir. A intenção dele é nos libertar de nós mesmos. A intenção dele é nos trazer de volta para o coração dele. Nós somos uma geração de crentes que não conhece a Cristo. Nós somos uma geração de crente, não dá para generalizar, mas é muito comum uma geração de crentes que não teve um encontro fatal com a presença gloriosa. É por isso que muitas vezes eu e você nos sentimos assediados pelo mundo, pelo Egito. É por isso que muitas vezes lá no nosso íntimo a gente fala assim, para mim já deu, eu vou parar. Voltemos para o Senhor. Amém. Ele nos cura, Ele nos restaura. Basta um flash da glória dEle. Basta um vislumbre da face dEle. E tudo é transformado. Essa vida perde o sentido e nós vamos viver para Ele. Amém? Amém? Vamos nos pôr em pé. Vamos orar.